Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero te passar uma coisa bem específica que é a psicologia por trás de suportes e resistências. Aqui nesse gráfico, claramente a gente observa que essa região verde aqui funciona como uma linha de suporte que suporta os preços. Sempre que eles testam essa região, a gente tem uma pressão vendedora que faz com que os preços voltem para cima. E aqui nessa região vermelha, a gente tem uma região de resistência. Sempre que os preços estão se aproximando dessa região, a gente tem uma pressão vendedora que faz os preços caírem. Mas uma análise de suportes e resistências, antes de ser uma análise de linhas de suporte, linhas de resistência, que também podem ser linhas inclinadas, não é? Uma linha de tendência de baixa pode também funcionar como uma resistência, uma linha de tendência de alta pode funcionar como um suporte, médias móveis podem fazer o papel de suportes e resistência. O ponto é que a gente tem marcações no gráfico que servem como suportes e resistência, mas essas marcações não são figuras aleatórias, elas refletem a psicologia de três tipos de pessoas: aqueles que estão comprados, que são aqueles que estão no mercado apostando na alta; os vendidos, que são aqueles que também estão no mercado, mas que estão apostando na queda; e aqueles que estão de fora, aguardando um momento para entrar no mercado. E por que a psicologia, os pensamentos que ocorrem na mente desses três agentes aqui, dos comprados, dos vendidos e daqueles que estão de fora, reforçam e regem essas linhas de suporte e de resistência? Imagine que nesse ponto aqui eu sou um cara que está comprado. Então a gente está aqui no gráfico de Ethereum, não é? Nessa faixa de preços aqui, 1280, eu acredito que o Ethereum está barato, portanto eu vou comprar nesse patamar de preços aqui, acreditando que ele vai subir. Portanto, eu sou um comprado de Ethereum. Eu compro nessa região e ele começa a subir, começa a subir, começa a subir. Quais são os pensamentos que me ocorrem? Putz, eu deveria ter comprado mais. Caramba, eu estava certo. A 1280 o Ethereum tá barato. Agora ele tá 1320, 1340. Se o Ethereum voltasse àquele preço, nos 1280, nos 1270, eu compraria mais. Percebe? É um pensamento natural esse. Se eu compro aqui, o mercado sobe, eu penso, eu deveria ter comprado mais. Se o mercado voltar nesse preço aqui, eu vou comprar mais porque eu vou ter uma segunda oportunidade de comprar esse ativo a esse preço aqui. Mas a gente também tem a lógica dos vendidos. Aqui nesse ponto, algumas pessoas também shortaram o Ethereum, também acreditaram que aquele estava caro e que a partir daqui ele iria cair. Quem está vendido nesse ponto aqui, à medida que o mercado começa a subir, quem está vendido começa a ter prejuízo, né? Quando o mercado caminha na direção contrária do que ele esperava. E o que esse cara aqui pensa? Ele, caramba, tô do lado errado do mercado, deveria ter apostado na alta. À medida que o mercado vai subindo, o prejuízo dele vai aumentando. E esse cara aqui começa a torcer, como se torcer fosse influenciar o mercado, né? Mas ele começa a gerar uma expectativa de que o mercado retome aquele padrão de preços anterior em que ele operou vendido, para que pelo menos ele saia do mercado no 0 a 0. Você percebe que esses dois fatores, o cara que está comprado querer comprar mais nessa faixa de preços e o cara que está vendido querer se desfazer da operação de short nessa região de preços, reforça que aqui a gente tem uma região de suporte. E o cara que está de fora? O cara que está de fora, ele observa esse comportamento e o gráfico ele mostra para quem está de fora essa tensão entre compradores e vendedores. O cara que está de fora observa, opa, sempre que os preços estão caindo aqui, eles tendem a recuperar para cima. Cai para cá, recupera. Cai para cá, recupera. Cai para cá, recupera. E aí o que esse cara pensa? Bom, aqui o preço está muito esticado.
Mas se ele voltar para essa região aqui, para próximo dessa região de suporte, eu também vou entrar, porque eu estou vendo que toda vez que ele cai para cá, ele tem um impulso para cima. Então a análise de suportes e resistências é muito mais do que análise de figuras geométricas, do que análise de linhas, e sim, a análise da psicologia daqueles que estão comprados, vendidos e de fora do mercado. Se o mercado subiu, como que é o pensamento dos players quando a gente está aqui numa região de resistência? À medida que os preços vão evoluindo, o cara que está comprado, ele começa a pensar: caramba, o mercado não vai continuar subindo para sempre. Em algum momento, eu vou ter que realizar meu lucro. O cara que está vendido, à medida que o mercado vai no sentido contrário, ou ele é liquidado, ou ele é estopado e perde uma parte da operação, de acordo com o gerenciamento de risco dele, ou simplesmente ele considera aceitar o prejuízo e sair da operação em algum momento por aqui. E são esses movimentos do cara que está lucrando pensar em realizar o lucro e do cara que está perdendo assumir aquele prejuízo que fazem com que os preços acabem parando o movimento de alta em uma determinada região. E a partir do momento que a gente tem uma nova região de resistência, a lógica acaba se invertendo. Aquele cara que pensava em continuar carregando a operação por mais tempo para realizar um lucro ainda maior, ele viu que aqui ele perdeu uma oportunidade de realizar lucro. Em vez de vender aqui, ele perdeu a oportunidade de vender aqui, acreditando que o mercado continuaria subindo até aqui, mas, em verdade, o mercado começou a cair e os lucros dele começaram a diminuir. E aí, o que esse cara pensa? Bom, se o mercado voltar para essa região novamente, antes de ele chegar aqui nessa região, eu vou começar a realizar meus lucros. E esse tipo de pensamento, por grande parte dos players do mercado, faz com que aqui se forme uma região de resistência. E também, se a gente observa que aqui se forma uma grande região de resistência, entram os vendidos. Os vendidos observam que se nesse patamar de preços aqui eles entrarem vendidos, eles vão ter chance de lucro. Se eu fizesse um short aqui, o mercado desceria e eu teria uma operação lucrativa. A partir do momento que ele chegou aqui, ele caiu. Então, essa é uma região que é uma região muito atraente para os ursos, para aqueles que operam vendidos. E os que estão de fora, novamente observam esse comportamento de preços e pode ter certeza que no patamar de preços atual que a gente está vendo aqui do Ethereum, muita gente está começando a shortar Ethereum. Por quê? Porque das vezes passadas que ele chegou nessa região de resistência, o preço caiu, sendo que muitas pessoas esperam o rompimento dessa resistência para ter uma confirmação de uma entrada altista, mas ao mesmo tempo a gente tem uma série de ursos que estão shortando o Ethereum nesse exato momento, porque no passado mais recente, quando ele chegou aqui, ele desceu. E aqui existem 3 fatores que tornam um suporte e uma resistência mais relevantes. O primeiro deles é há quanto tempo atrás essa região aqui serviu como um suporte ou resistência. A gente está vendo que no passado recente essas duas regiões funcionaram como uma região de suporte e de resistência, respectivamente. Quando a briga de preços passa a acontecer em outra região, a gente passa a utilizar como referência outros marcos gráficos. Porém, marcos gráficos muito distantes, eles acabam perdendo relevância na nossa análise. Então, esse é um ponto. Regiões de suporte e resistência mais recentes têm mais relevância. Um outro ponto é o volume de negociação em cada um desses pontos aqui. Se aqui eu tenho um volume de negociação maior, significa que tem uma grande quantidade de players ou uma quantidade até menor de players, mas uma quantidade maior de capital que nessa região aqui tem aqueles incentivos que eu mencionei anteriormente. Aqui tem uma grande quantidade de pessoas compradas ou uma grande quantidade de capital comprado que desejaria a oportunidade de comprar mais ou de ter comprado mais caso os preços retomassem
para esse patamar e a gente também tem um volume de capital maior de capital vendido, tá? Então, quanto maior o volume de negociação em cada uma dessas regiões, mais fortes são os suportes e as resistências. E um terceiro fator é quantas vezes os preços tocaram nessa região aqui. Então a gente vê que aqui funcionou como um suporte, aqui como um suporte, aqui como um suporte, aqui como um suporte. Aqui o mercado tentou romper esse suporte, mas os compradores demonstraram força e empurraram os preços para essa região. Uma nova vez, os preços testaram essa região de suporte, aqui novamente. Então, várias e várias vezes, os ursos, os vendidos, eles tentaram derrubar os preços para baixo dessa região, mas essa é uma região que foi demarcada com muita força pelos compradores, pelos touros. Então a quantidade de vezes que essa região é testada, isso vale tanto para um suporte como uma resistência, denota a força dessa região como um suporte ou resistência, tá certo? Então o gráfico não é uma análise pura e simplesmente de uma série de figuras geométricas, de velas, de linhas e etc. Essas figuras, esse padrão gráfico, ele reflete o comportamento, a psicologia dos compradores, dos vendedores e daqueles que estão de fora do mercado para procurar uma boa oportunidade de entrada, seja para operar comprado ou vendido. E é pelo fato de análise técnica ser tão relevante e tão útil que eu dedico um módulo específico na área de membros da comunidade Investidor Cripto apenas para te ensinar análise gráfica, desde o básico do básico, caso você nunca tenha aberto um gráfico, até que você possa fazer uma análise mais sofisticada, olhar o gráfico e entender o que está acontecendo, o que os compradores estão pensando, o que os vendedores estão pensando e, por consequência, tentar antecipar qual é a próxima tendência do mercado, tá certo? Na comunidade Investidor Cripto, a gente tem diversos módulos de análise on-chain, de análise fundamentalista, de tokenomics, composição de carteira e etc. É uma comunidade completa para te ajudar a investir melhor. E reforço aqui uma coisa que eu já avisei nas lives que eu fiz na semana passada. As vagas para a comunidade Investidor Cripto, elas só vão estar abertas até essa sexta-feira. Depois da sexta, as vagas vão estar novamente encerradas e quando elas reabrirem, a gente vai ter um reajuste no preço. Então, se você quiser fazer parte da comunidade Investidor Cripto pelo melhor preço, a melhor chance é agora, até sexta-feira dessa semana. O link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Clica aí e vem fazer parte da comunidade que eu estou te aguardando. Grande abraço e até a próxima.